Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula na companhia do professor Wellington? Aula de matemática, sexto ano, de número 76. Então, nossa aula de hoje é 76 e ela terá como assunto transformação de frações em números decimais. Então, vai estar uma fração e como que nós vamos transformar essa fração em um decimal? Toda fração é possível transformá-la em um decimal, ou seja, os números com vírgula. Então, o objetivo proposto para esta aula é transformar uma fração em número decimal. Chegou no final da aula, se você consegue fazer essa transformação, perfeito, atingiu o objetivo da nossa aula de hoje. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, basta fazer isso. Toda fração na realidade é uma divisão. Então você vai dividir o de cima pelo de baixo, numerador pelo denominador, e esta divisão vai resultar num número decimal. Então vejam só esse exemplo. 7 sobre 13. 7 dividido por 13, os 7 trezeavos. Como nós faremos? Numerador em cima, denominador embaixo. Transforme em número decimal essa fração irredutível, 5 quartos. Fração irredutível é aquela que não dá mais para simplificar. O de cima e o de baixo não podem ser divisíveis pelo mesmo número. Aí a gente chega numa fração irredutível. Basta dividir então o numerador pelo denominador. 5 dividido por 4. Grava isso. Toda fração é uma divisão. E o 5 dividido por 4, faremos lá o algoritmo da divisão, conforme vocês já conhecem. Vai dar 1 vezes 4, 4, 5 menos 4, 1. Para continuar a divisão, basta acrescentar a vírgula e o zero. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Para continuar a divisão, acrescentamos um zero. E 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Zerou. Portanto, nossa resposta, 1,25. Transformamos a fração, os 5 quartos, em um número decimal, 1,5. Então, essa nossa divisão, ele deu um decimal exato. O que é um decimal exato? Eu até coloco a vírgula, tudo lá deu com vírgula e tudo mais, só que daí ele deu um resto zero. Restou zero, um decimal exato. Então, a fração 5 quartos é igual a 1 inteiro e 25 centésimos, que é o nosso decimal exato. Parou por aqui a nossa fração, a nosso decimal. Próximo. Transforme em número decimal essa fração que está na sua forma irredutível. Basta dividir o numerador pelo denominador. Divide o de cima pelo de baixo. 7 dividido por 9. Faz o algoritmo da divisão, normalmente. 7 por 9 vai dar 0. 0 vezes 9, 0. 0 dividido por 0 vai dar 7. Acrescenta a vírgula e mais um 0 ali. E fazemos a divisão. 70 dividido por 9, 7. 7 vezes 9, 63. 63, 70 menos 63, volta a dar um 7. Então, ele vai repetindo o 7 aí várias vezes lá, 7 outra vez, e vai sempre repetindo, resta o 7, coloca um 7, e sempre vai dar isso, ele vai continuar a nossa divisão. Essa divisão ela não vai parar tão cedo, então é uma divisão não exata, vai repetindo sempre o mesmo número depois da vírgula. Olha as reticências lá, colocamos essas reticências para dizer que ela não parou por aqui, ela continua. Essa é uma divisão não exata, a gente já estudou isso. Observe que no quociente vai aparecer o número 7 se repetindo várias vezes. Esse algarismo 7 é chamado de período. Lembra que a gente já estudou isso? Só relembrar o passado recente aí. Então, 7 dividido por 9, os 7 nonos, é igual a 0,77777 infinitamente. É uma dízima periódica simples. Próximo, 5 dividido por 6. Dividiremos o 5 por 6, fazendo a divisão. 0 vezes 6 vai dar 0. 5 menos 0 vai dar 5. Para continuar a divisão, acrescento a vírgula e o 0 depois do resto.
50 dividido por 6, 8, pois 8 vezes 6, 48. 50 menos 48 vai dar 2. Continuando a divisão, acrescento um zero e o 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 vai dar 2. Olha só o que está acontecendo. Vai ficar repetindo sempre o mesmo resto 2. Acrescento um zero, 3 de novo lá no nosso quociente. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18. Olha o 2 se repetindo. Ó. Repetiu aqui, aqui, aqui de novo. Acrescenta um zero, que dá vírgula, que dá 3. Vai dar sempre a mesma coisa. Então, novamente, nós temos uma divisão que não é exata, não terminou a nossa divisão. Tem as reticências, vai ficar dando 3 infinitamente. Divisão não exata. Então, observe que logo após a vírgula aparece o algarismo 8. Que não se repete, não é o 8 que se repetiu. É a parte não periódica, para depois aparecer o 3. Então, o 8 é a parte não periódica e o 3 é a parte periódica. Então, é uma dízima periódica composta, não é uma dízima periódica simples, como o nosso exemplo anterior. Por que que é composta? Logo depois da vírgula, tem um número diferente daquele que está se repetindo. O 8 é diferente do 3, que vem se repetindo aí várias vezes. Dízimas periódicas. Dízima periódica simples, logo após a vírgula, o número que vem é aquele que está se repetindo. Dízima periódica simples, o período aqui é 18, já que é o 18 que se repete. Lá em cima o período é 6, já que era o 6 que se repetia. Dízima periódica simples com o período 35, é o 35 que se repete. Aí nós temos também dízimas periódicas compostas, período 7, porque que ela é composta? Já depois da vírgula não vem o valor que se repete. Já depois da vírgula vem o 8, então ele é o anteperíodo. O 8 é o anteperíodo, que vem antes do período que está se repetindo. Na letra E é uma dízima periódica composta também, porque o número que vem logo após a vírgula é diferente daquele que se repete. Então o período é 3, já que o 3 que está se repetindo, e o anteperíodo, quem que veio antes dessa repetição, logo que apareceu a vírgula, o 41. Então, dízima periódica composta. Ok, pessoal? Espero que tenham relembrado isso que nós já havíamos estudado. Transforme em números decimais as frações que estão aqui. Então, fazendo as divisões, 10 dividido por 4, 2,5. 1 dividido por 3, 0,33333. Basta fazer a divisão. 4 dividido por 5, 0,8. Basta fazer as divisões. Vão fazendo as divisões aí para verificar se vocês estão conseguindo transformar de fração em um decimal. 9 dividido por 10, essa é tranquila. A gente estudou na aula anterior, né? Quando que a gente divide os valores por 10, por 100, por 1000, ou seja, aquelas potências de base 10. Então, 9 dividido por 10, 0,9. 3 dividido por 100, 0,03, que é o nosso 3 centésimos. E, por fim, 7 dividido por 1000, 7 milésimos, 0,007. 3 zeros, 3 casas decimais, 2 zeros, 2 casas decimais, 1 zero, uma única casa decimal. Classifique em decimal exato, dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Vamos fazer essas classificações. Então, a primeira, decimal exato, não tenho reticências, parou por ali a nossa divisão. O segundo, já depois da vírgula, vem 85, que ele vem se repetindo periodicamente. Então, o nosso período é o 85, e como já depois da vírgula veio o valor que se repete, então ele vai ser uma dízima periódica simples. Já nesta última, olha só, depois da vírgula vem o 45 e quem se repete é o 8. O 8 vem se repetindo várias vezes. Então, o nosso período é 8 e o 45 é o anteperíodo. E é uma dízima periódica composta por causa disso, porque já depois da vírgula veio o número que não estava se repetindo. Ok, pessoal? Só relembrando aí nossas aulas anteriores. Espero que vocês tenham compreendido e entendido essa aula de hoje. Qualquer coisa, vocês retornem o vídeo, assiste ela novamente. E para verificar se conseguiram aprender mesmo, vão nas atividades propostas, façam elas e verifiquem como que está o aprendizado de vocês
por vocês mesmos. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.